Olá, pessoal! Que bom poder curtir esse clima de verão, estando de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Deixe o sol brilhar na sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E nesse climão de verão, damos sequências numa campanha muito bacana, estimulando as pessoas a compartilhar seus momentos de leitura, estando em qualquer parte do planeta. É a nossa coluna Na Companhia do Livro. Faça uma selfie ou uma foto no momento prazeroso da leitura de um livro e envie para nós. Vamos compartilhar essa gostosa experiência com muito mais pessoas e colocar o livro no nosso cotidiano. Ao longo desta edição, acompanhe comigo fotos que recebemos e você pode participar também. As novas gerações devem ser convencidas desde cedo sobre a importância do livro e das histórias contadas em suas páginas. O livro, ele é rico em conhecimento, rico em falas, ele tem algo a dizer, ele tem algo a ensinar. Então, eu acho que as pessoas deveriam ter muito mais contato, muito mais aproximação com os livros. Para caminharmos mais rápido na direção de um país de leitores, onde o conhecimento pode ser valorizado e ampliado. Essa aproximação ela é fundamental para que a gente consiga criar um senso crítico nas pessoas e até fortalecer a nossa cultura, nossa identidade como sujeitos de direito, como pessoas que são capazes de construir um país melhor e formar toda uma sociedade melhor, porque um país só se forma com livros, como já diria Monteiro Lobato. As histórias contadas nos livros marcam nossas vidas e nos oferecem pontos de referência. Meu nome é Luiz e eu li o livro O Estudante, da Adelaide Carraro. Nesse livro você vai encontrar a história de dois alunos que vão para uma nova escola e lá eles têm um contato com drogas. É muito interessante porque você vai ver a situação das drogas na década de 70 e com isso você vai perceber que as drogas não é uma coisa nova e a destruição que a droga pode trazer numa vida de um adolescente. Esse livro marcou muito e, coincidentemente, faz 4 anos que meu amigo morreu por causa de drogas. Então, eu queria deixar esse recado para você. Leia esse livro que você vai se conscientizar sobre as drogas. E para um bate-papo sobre literatura da melhor qualidade, na entrevista desta edição, compartilhamos a experiência com a professora Alcenira Nogueira, aqui de Linhares, uma das mais importantes e respeitáveis representantes do universo da linguagem. Sempre um papo cabeça. Aquele que lê, fala melhor, vive com mais intensidade aquilo que o cerca, o ambiente em que ele está. Uma pessoa que lê, ele cresce com noções de cidadania, de respeito ao próximo, de cumprimento de deveres. A leitura de livro é uma das coisas que mais estimula o nosso cérebro, tanto em relação à parte memória, como em relação a novas sinapses, que a gente chama, que são as novas ligações que o cérebro vai promover, né? Sempre que a gente vai ler um livro, principalmente um livro que tenha começo, meio e fim, você vai estar sempre estimulando, além de ser um aprendizado novo, e tudo que é novo para o cérebro acaba estimulando bastante as sinapses, né? Mas em relação à parte memória, se você está no meio do livro, você tem que lembrar o que aconteceu com os personagens no começo, e isso vai fazendo com que você constantemente vá estimulando a tua memória a trabalhar, né? E é com as afirmativas da neurologista Patrícia que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, curtindo esse calor do verão, e é muito bom continuar na sua companhia. Já que estamos nesse momento de verão, onde os dias ficam mais longos, queremos convidar vocês para tirar um tempinho para dar atenção ao nosso companheiro de muitas viagens, o livro. Preste atenção nas dicas da estudante Camila,
na nossa dica de leitura desta edição. Olá, meu nome é Camila e nesse vídeo eu vim trazer uma dificuldade que muita gente tem, que é inserir a leitura como hábito em suas vidas. Muita gente até tem a vontade de ler, compra 1 milhão de livros, mas fica lá pegando poeira na estante. E existem algumas coisas que a gente pode incluir no nosso dia a dia que são muito fáceis e que vão ajudar a melhorar e inserir realmente esse hábito na nossa vida. A primeira delas é encarar a leitura como se fosse um exercício mesmo. Tipo academia. Você não vai para academia e chega lá no primeiro dia levantando 50 quilos. Você vai lá, primeiro levanta 5, depois uma semana depois você levanta 10, depois 15, assim por diante. A leitura é a mesma coisa. Primeiro você foca no seu parágrafo, depois 2, depois 3. Daqui a pouco você vai estar lendo 30 páginas frenético, querendo mais, super empolgado. A segunda dica é procurar realmente um ambiente apropriado. O que significa isso? Se você tem dificuldade em focar na leitura, vai para um ambiente calmo, tranquilo, que não fique muita gente passando. E, por outro lado, se você tiver sono e pegar o primeiro parágrafo e já cair de cara no livro, vai num ambiente mais cheio de gente passando, um shopping, um parque, alguma coisa nesse sentido. A terceira é você criar uma agenda semanal. O que significa isso? Às vezes num dia, 24 horas, a gente tem um monte de coisa para fazer, não sobra tempo para ler. Leitura realmente não é a prioridade que você tem no seu dia. Mas se você encarar a semana como se você tivesse algumas tarefas para fazer ao longo dos dias, fica muito mais fácil. Você pode colocar, por exemplo, a leitura na terça-feira, como se fosse uma aula de forró. Ao invés de ir para o forró, você vai lá pegar o seu livro e ler. Ou no domingo, que é um dia mais tranquilo, e aí você tem aquele tempo separado lá, que é sagrado para a sua leitura. Olha, pessoal, essas dicas sugeridas por Camila são simples e fáceis de serem incorporadas no nosso cotidiano. Agora, a gente precisa colocar em prática, não é mesmo? E continuando nesse delicioso bem-estar dessa estação, na indicação de mais um livro, vamos na experiência da estudante Larissa. Ela estuda na Escola Polivalente de Linhares 1, a Poli 1, na nossa dica de livro desta edição. Eu li esse livro da Karina Risse, Procura-se um Marido. Bom, é uma história muito legal que fala a principal, Alicia de Bragança Lima, que perde o avô porque ela era muito rebelde, gastava dinheiro pacas e o avô dela morreu e não queria deixar a herança dela para que ela acabasse com a herança de um dia para o outro. Então, ele desafortuna ela para que ela possa começar do começo como uma secretária na empresa dele. E ela conhece Maximiliano de Cassani. Os dois se trombam num elevador e eles começam a conversar e se apaixonam. O Procura-se um Marido pegou e ela, para poder recuperar a herança, ela simplesmente colocou no anúncio no jornal para poder recuperar, que ela fez várias entrevistas, só que nenhuma se encaixava no perfil. Ele, para poder conseguir uma promoção na empresa que era dona, ela foi se encontrar com ele e os dois tiveram um acordo de pelo menos 1 ano, os dois ser casados, mas aconteceu tudo ao contrário. Os dois acabaram se apaixonando e se divorciaram. Como os dois já queriam ficar juntos, casaram de novo, num casamento que já está no 2º livro. Esse livro que Larissa sugere faz parte daquele conjunto de histórias gostosas e emocionantes para serem saboreadas em qualquer momento do dia. Vamos aproveitar. E vamos juntos para a nossa coluna na companhia do livro desta edição. As palavras são as pedras que sedimentam as ruas do conhecimento. E as palavras estão nos livros. E é através dessas ruas que convido vocês todos para compartilharmos experiências do prazeroso contato com os livros e com as histórias contadas através das palavras que pululam pelas suas páginas. E vamos que vamos! Na sequência desse carinho pelos livros, temos a participação do estudante e escritor Enzo Pegoretti, de férias na casa de seu avô em São Mateus, aqui na região norte do Espírito Santo, na companhia do livro Iracema, do escritor brasileiro José de Alencar. Enzo é uma das expressões mais importantes da nova geração de leitores e escritores que temos por aqui. Esse garoto é show de bola.
E no passo a passo dessa família de leitores, da família Pegoretti, recebemos a participação de Josemar. Ele é pedagogo, filósofo, advogado e escritor, e um ótimo estimulador da leitura no ambiente familiar. Josemar, nosso parceiro, está curtindo a leitura do livro Filosofia do Direito, de autoria de Paulo Nader. Obrigado, Josemar, e parabéns pelo filhão Enzo. E nessa levada em favor do contato com os livros, recebemos com muito prazer a participação da poetisa e escritora Ene Marim, no momento de leitura do livro de contos As Coisas que Perdemos no Fogo, da escritora argentina Mariana Henriques. Os textos, numa linguagem contundente, são bem escritos e apresentam um lado sombrio de Buenos Aires. Para a Ene, a autora Mariana, nesse livro, faz uma bela crítica social sem escorregar no panfletarismo rasteiro. Excelente livro, diz Anne. Em breve, a Anne estará por aqui participando no nosso programa Sim para a Literatura, motivo de satisfação para todos nós. E a nossa referência poética, Anderson Valfré, coordenador do projeto Transver Poesia, participando recentemente da Mostra de Cinema em Tiradentes, Minas Gerais. Ele nos enviou essa foto durante a leitura da peça teatral Congresso Internacional do Medo, escrita por Grace Passot. Anderson é uma personalidade importante quando se trata do ativismo do universo da poesia e da literatura. Esse cara é um dos bons. Obrigado, poeta, pela participação. Muito bacana a participação dessas pessoas na nossa coluna, na Companhia do Livro. E você pode engrossar fileiras enviando sua selfie ou uma foto de seu momento de leitura. Acesse a página do nosso programa no Facebook e veja lá como participar. E vamos que vamos, pessoal. E no passo a passo pelas trilhas do encantamento pelos livros, retornamos nessa edição com a história de um caminhoneiro que descobriu nos livros outras estradas para novas viagens. Nossa coluna Apaixonados pela Leitura. A reportagem que você vai ver agora é sobre um motorista de caminhão que tem um vício do bem, a leitura. Detalhe, por gostar de ler, ele sofreu até preconceito. Mas esse hobby deixou marcas muito positivas para sua vida. Acompanhe. Monteiro Lobato já dizia: um país se faz com homens e livros. E essa frase não foi criada à toa. A literatura é a porta de entrada do conhecimento. Seu Valdemar pensa exatamente assim. Para ele, ler é passear, é viajar sem precisar sair de casa. Começou quando ela começou a estudar e aí eu fiquei em casa, ela me trouxe um livro lá do estudo dela, comecei a ler e estou até hoje, né, comprando, trocando e lendo. Para mim é livro. A dona Eulália é esposa do seu Valdemar, então foi a grande incentivadora da história. A senhora então que deu o start inicial. Sim, eu comecei a estudar depois de 49 anos fora de uma sala de aula, né? E trazendo os livros para fazer trabalhos, eu peguei e trouxe um livro de geografia. Assim, tipo, a gente se criou, Suza, achando que o gelo caía. Não, o gelo se forma. Então, eu aprendi isso depois de 40 e poucos anos fora na sala de aula. Então, eu trouxe para ele ler e dali começou o forte dele pela leitura. Aqui na casa do seu Valdemar tem livro por todos os cantos, não tem desculpa para evitar a leitura não. E olha, isso não foi só produzido aqui por causa da reportagem não, é assim mesmo, no dia a dia. Por onde se olha, tem um livro por perto. A máxima é: sentou no sofá? Quer ler algo? Tem um livro ali do lado. Vai deitar? O livro está perto. E é assim em todos os cômodos da casa. Já faz parte até da decoração. Seu Valdemar costuma ler de 2 a 3 livros por mês. E para que ele mesmo não se perca, tem o seu próprio caderno de anotações para saber todos os títulos que já leu. Eu marco para saber, mas não marquei todos, mas eu tenho quase todos marcados para que eu já li, daí eu não preciso trocar, não preciso comprar, então por isso eu marco. Não falta assunto na hora de se reunir com amigos? Não falta. Só que tem muita gente que
Eu gosto, né? Eu gosto de falar em livro. Vamos ler, vamos isso, vamos aquilo, mas tem alguém que não concorda, mas para mim é livro, tem que ler. Avança a página, volta a página, e é com esse exemplo de amor pelos livros que finalizamos a segunda parte dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos assistir junto a entrevista com a professora Alcenira Nogueira. E falar de leitura, né, professor, para nós que somos linguistas é, na verdade, um prazer. É prazeroso falar daquilo que nos motiva em nossa vida profissional. Eu creio que todo professor, todo linguista, ele tem isto no sangue. É mais que uma aptidão, é mais que um dom, é mais que um exercício profissional. É o nosso amor e compromisso com a leitura e da importância que ela tem, da amplitude que a leitura tem para a formação do cidadão. Alcenira, você se lembra, assim, rapidamente, até para ter essa referência para nosso telespectador, como é que começou seu hábito na leitura? Da leitura lá? Foi na família, foi na escola? Tem algum professor na sua história como aluna que marcou você nesse sentido? Professor, minha experiência de leitura, meu pai, né, ele sempre gostou de ler. Meu pai, enquanto teólogo, pastor, desde criança nós somos criados com o hábito de leitura naquilo que concerne ao mundo religioso, né, na igreja. Então isso me motivou. Então eu fiz a faculdade de administração, não era de letras. Ah, é? Mas com aquela ansiedade pelo fato de ler. Antes não era muito fã da literatura da minha adolescência. Mas com o passar do tempo, eu lembro que um dos livros que me marcou e que me despertou a vontade de ler foi A Droga da Obediência. Um livro muito bom, que eu gosto. E a partir de aprofundar nesse mercado, nessa leitura contínua, diária, eu me apaixonei. E nisso que eu me apaixonei, eu gostava muito de ler e de escrever. Ler e escrever. Aquilo se tornou um hábito. Eu escrevia, às vezes, textos e mais textos. Em que fase da vida? Adolescência? Saindo da adolescência à juventude. Textos e mais, assim, era uma prática prazerosa que eu comento com meus alunos hoje. O quanto que isso dá prazer, quando você descobre o prazer que tem o ato de ler. Então, nisso eu tive vontade de fazer minha faculdade de letras. Não fiz de início, fiz administração, mas concluí depois, fiz a faculdade de letras e assim, fiz realmente porque eu gosto de língua portuguesa. Então, a partir daí eu comecei a ministrar a disciplina, me aprofundei na área, e estou aí, gosto disso e pretendo continuar, porque é aquilo que me motiva, enquanto professora, enquanto linguista, e a leitura, ela nos dá inúmeras possibilidades. O crescimento que a leitura proporciona, não tem como calcular nem comparar, né, professor? Alcenira, é interessante você falar isso, eu sempre destaco isso no programa, porque toda a minha formação acadêmica e a minha atividade como professor é na área de administração. Eu sou formado em administração, as especializações e o mestrado, tudo na área de administração. Então, assim, por que é interessante isso? Porque eu tenho encontrado vários profissionais de várias áreas da atividade humana, engenheiros, professores de matemática, de física, de química, médicos, que são apaixonados pela literatura. Então, assim, é bom falar isso, porque todo lugar que eu vou, pelo projeto Prazer da Leitura e pelo programa, o pessoal acha que eu sou professor da área de linguagem, de língua portuguesa. E é bom esclarecer isso, porque independente da sua... você vê, eu trabalhei, tem mais de 25 anos que eu trabalho no sistema financeiro, na área financeira. E tem paixão por letras. A paixão por leitura é desde menino. Então, assim, é legal você falar isso, porque as pessoas, a gente tem que quebrar esse paradigma, né? De que leitura é uma coisa de só quem é professor de literatura, quem é da área de letras e tal. Não é que isso não seja importante, mas qualquer pessoa, e a gente tem verificado isso aí, tem muita gente de várias áreas, Dr. Drauzio Varela. Sim. Eu sempre cito ele aqui no nosso programa, coloco vídeos, ele tem um canal no YouTube que ele indica livros de literatura. Olha que coisa bacana. Ei, professor, engraçado comentando isso, hoje eu estava até lendo uma reportagem, lá em Goiás, por exemplo, eles estão qualificando todos os profissionais quanto à língua portuguesa.
Porque a língua portuguesa ela é muito mais do que somente aquilo que nós aprendemos nas séries iniciais e finais do ensino fundamental. A língua portuguesa hoje é um prestígio, não uma necessidade, mas comunicar, né? Quem não comunica se instrubica, existe um ditado popular bem claro. Isso. Realmente a comunicação é indispensável. Como que nós aperfeiçoamos a comunicação diária? A nossa vida cotidiana é aperfeiçoada com a prática da leitura e com o português. Então, assim, recentemente é até uma ideia da Maria Olímpia, nossa secretária municipal de educação do município de Linhares, a quem eu prezo muito, veio dela uma ideia de fazermos em Linhares o curso Português Nosso de Cada Dia. Então, assim, eu abracei essa causa e como que a causa deu certo? Porque nós estamos trazendo à tona aquilo que por muitas das vezes é esquecido. Esquecido por quem? Por todos os profissionais. Nós esquecemos a língua portuguesa, se não a praticamos constantemente, ela cai no esquecimento. Quantos de nós caímos assim na bobeira de muitas vezes escrever uma palavra e dar aquele branco, não saber como que se escreve, como fazer uma conjugação adequada de um verbo, como adequar assim uma regência verbal, como colocar assim uma pontuação devida. Isso nos vem assim, as preocupações do dia a dia, a tecnologia, ela traz inúmeros avanços, mas por que não dizer também que ela traz prejuízos? Pô, mas você vai me perguntar como que ela traz prejuízo. Vou citar um exemplo. Hoje todos nós, sem exceção, vivemos focados na tecnologia. A nossa rotina, a nossa comunicação diária é através do celular. E se através da nossa comunicação virtual nós não temos a preocupação devida com as regras específicas da língua portuguesa, quando eu me deparo tendo que escrever, eu tenho dificuldade. Vou fazer um ofício, vou fazer um texto, eu tenho dificuldade. O pessoal utiliza muita abreviatura, Sim, né? Você está acostumado com o mundo virtual. E isso nos gera um certo comodismo e nesse comodismo nós deixamos de lado a norma culta, porque o que nosso cérebro mais pratica é aquilo que ele vai memorizar. E é normal. Então esse esquecimento é ruim. O mercado de trabalho não tem jeito. Existe aquela preocupação com preconceito linguístico, mas enquanto profissionais, o mercado de trabalho exige de nós essa capacitação. É justamente nessa preocupação que em Goiás agora criaram essa formação e aqui em Linhares e vários outros estados, como por exemplo o município da Serra, eles têm adotado essa retomada das regras básicas da língua portuguesa. Pode ser um advogado, pode ser um engenheiro, pode ser um administrador, pode ser um professor. Todos nós, independente da área que estamos, nós precisamos estar dominando a norma culta, porque ela é um diferencial. Você está colocando uma questão, eu li recentemente, salvo engano, há um ano atrás, uma pesquisa que foi publicada no jornal A Gazeta, aqui do Espírito Santo, que em torno de 70% dos jovens que já concluíram o ensino médio, eles são reprovados em entrevistas de emprego porque eles não conseguem interpretar um texto numa página de tamanho A4 e sequer fazer uma redação de meia página. E o que mais me preocupou quando eu li esse material é que pessoas que já têm o curso superior completo, em torno de 55%, mais da metade das pessoas são reprovadas em processo seletivo para bons empregos porque elas têm essas mesmas deficiências. E o que eu verifico, Alcenira, eu trabalho com ensino superior há muitos anos, é que alunos formandos, às vezes de cursos de 5 anos, eles têm dificuldade de desenvolver uma ideia numa redação, num texto por escrito, numa questão discursiva de uma prova. Ou seja, as pessoas estão deixando de lado o conhecimento da língua, a prática da leitura, o desenvolvimento intelectual, e por outro lado o mercado está cobrando o contrário, está exigindo o contrário. Profissional que tenha cultura geral, nível intelectual desenvolvido, né? Conteúdo mesmo no mundo dos negócios, para conversar com parceiros, com clientes. Eu acho que essa é a questão que a gente precisa revigorar. Né? Você acabou de citar um exemplo que é consequência do que eu mencionei. Qual é, na verdade, o prejuízo? Qual é a causa hoje? Por que não falar, vamos pegar o Exame Nacional do Ensino Médio, candidatos que estão concluindo o ensino médio, olha o índice de redações zeradas. Maior motivo? Numa entrevista anterior que você fez aqui, você falou disso. Não dominar a norma culta. Não domina por quê? Porque o coloquial, a linguagem virtual, tá? As falsas abreviações que ali no ambiente
né, ambiente virtual acaba sendo aceita, mas ela não é cabível quando eu preciso escrever de acordo com o que manda a norma culta, de acordo com o domínio pré-estabelecido da norma culta. Então as regras gramaticais são esquecidas. Muitas das vezes escrevemos sem pontuar, sem letra maiúscula, sem vírgula, sem nada. Não existe essa preocupação. E, consequentemente, a performance tem sido justamente nesse equívoco de escrever de qualquer forma, de qualquer maneira, como nós conversamos. E o prejuízo nós temos notado não somente na escrita, na fala também. Quantos têm dificuldade de pronunciar? E o maior, isso vem de um resultado único, falta de leitura, ausência de leitura. Aí vamos dizer, o português é muito complexo. Não é, o português não é uma coisa instantânea que você vai dormir hoje e acordar bem amanhã. Mas é uma prática contínua, lenta, mas contínua. Porque nós crescemos a cada instante, a cada dia melhoramos. No ato de ler, escrever e pronunciar. E o nível de dificuldade também do aprendizado, Alcenira, está muito relacionado com o esforço que a gente faz para aprender, né? Se você faz mais esforço, o nível de dificuldade vai diminuir. Sim, mas porém, com certeza, mas porém o esforço, ele dá rendimento. Não, com certeza. Se não existe esforço, não tem rendimento. Você trabalha numa escola particular, né, na cooperativa, sim, e você trabalha com a moçada aí de o quê? 13 anos a 16 anos, mais ou menos, né? E vocês têm um projeto de incentivo à leitura lá. Nós, sim, já fizemos matéria lá, né? Você deu um depoimento para a gente há um tempo atrás. E o que eu percebo de maneira geral, assim, nas escolas que eu vou, as palestras que eu faço, que o menino ou a menina nessa faixa etária, que ele já vem de um histórico de leitura, muitas vezes incentivado em casa, incentivado na escola, ele já tem um diferencial, né, Alcenira? Na maneira de falar, com, né, certeza. Na maneira de escrever. Eu volto a frisar que nós começávamos na última vez que estivemos aqui, na oportunidade, da importância que tem a família nesse processo de hábito de ler. Que um projeto... É fundamental que os pais incentivem? É fundamental. Desde pequeno? Desde crianças. Uma criança que cresce em um ambiente onde ele é focado e cercado de livros, uma criança que é incentivada a ler. E quando eu falo ler, professor, nós não paramos somente no que concerne à escrita verbalizada. Ler imagens, ler a música que se ouve, ler as pessoas. Nós lemos as pessoas. E nós percebemos que hoje muitas pessoas não conseguem entender a dor do próximo justamente por uma dessas razões. Nós lidamos com tantas pessoas ao mesmo tempo, mas nós não conseguimos ler as pessoas com quem nos relacionamos. Muitas vezes, Alcenira, o sofrimento de um personagem, numa história que você lê, numa história ficcional, também traz sensibilidade para você interpretar o dia a dia, a realidade, com né? certeza, a vida real. Você se põe, né, no lugar, você vivencia aquela situação. Então tudo isso é ausência de ler. Aquele que lê, fala melhor, vive com mais intensidade aquilo que o cerca, um ambiente em que ele está. Uma pessoa que lê, ele cresce com noções de cidadania, de respeito ao próximo, de cumprimento de deveres. Tudo isso está envolvido no mundo da leitura. Aliás, os benefícios que a leitura traz, ficaríamos a tarde toda aqui e não chegaríamos a um consenso, porque realmente são inúmeros benefícios. E quando essa parceria, escola, professor, família, existe, o resultado é sim, é bem proveitoso, é visível a curto prazo. E é com muita satisfação que apresento a vocês Ler é Prazer. Vamos que vamos! Então, pessoal, chega a Linhares e região a linha de produtos da marca Ler é Prazer, que oferece no primeiro momento camisas de malha com referência de qualidade, com várias estamparias, todas elas tendo como referência o papo de leitura. Trata-se de uma marca que tem viés comercial, cujos produtos são comercializados inicialmente através da nossa página no Facebook e direto aos consumidores finais. Um percentual do resultado financeiro das vendas de produtos da marca Ler é Prazer será doado para o projeto O Prazer da Leitura, cujas atividades de cunho comunitário são desenvolvidas por um grupo de voluntários, através de ações voltadas para o estímulo ao hábito da leitura. Para adquirir as camisas da marca Ler é Prazer, acesse nossa página no Facebook.
ou entre em contato conosco através do contato que está no seu vídeo. Prefixo 27, o número 999359163, falar comigo, professor Pereira. Ler é prazer, vista essa marca e faça novas leituras. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição de verão do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse youtube.com/simparaliteratura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória através do canal 20 da TV RCA. Que haja harmonia e um pouco mais de tolerância nas nossas vidas em 2019. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.